Olá, riquezas, bem-vindos ao dia 11 da série Eu Tenho a Força. Eu sou Leriane Galuzzi, do canal A Vida Que Você Sempre Quis, e nesta série falamos sobre poder pessoal. A gente vem construindo aí o nosso poder pessoal de pouquinho em pouquinho, construindo tijolinho por tijolinho, para que fique aí um alicerce bem forte, certo? O tijolinho de hoje é o da empatia. A empatia é importantíssima para que a gente possa se fortalecer. Compreender o outro, calçar os sapatos do outro, se colocar no lugar dele, buscar entender por que as pessoas são do jeito que são e por que agem da forma como agem, é importantíssimo para que a gente se fortaleça. Sabe por quê? Bom, primeira coisa que a gente tem que identificar. Quando o comportamento do outro nos ofende, na grande maioria das vezes não tem nada a ver com o outro, e sim com a gente. Muitas vezes a gente tem uma expectativa, a gente quer que a pessoa aja de determinada forma, a gente quer um resultado de uma determinada situação, que o resultado de uma determinada situação seja exatamente daquela forma como a gente espera, e aquilo não acontece. E quando não acontece, ficamos ofendidíssimos, mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o seu ego que não foi satisfeito, que não ficou satisfeito. Tem a ver com a sua expectativa que não foi atendida. Se você conseguir já identificar isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, enfim, 70% pelo menos dos seus problemas já serão eliminados. Agora, o resto que ficou, a gente tem que entender o seguinte: todo mundo que é defensivo, prepotente, orgulhoso, arrogante, ciumento, mimado, coitadinho, orgulhoso, já falei já, né? Indiferente. Toda vez que o ser humano age desta forma, ele está tentando disfarçar nada além ou nada a menos do que o seu medo. O nosso ego vai lá e constrói uma autoimagem e aí coloca uma dessas facetas aí na nossa autoimagem e a gente age daquela forma para disfarçar para cobertar o nosso medo. Eu digo isso, mas não precisa ficar ofendido se por acaso eu falei alguma das suas características aí nessa minha lista. Eu sou assim, você é assim, o mundo inteiro é assim, todo mundo é assim. Todo mundo assume uma característica para disfarçar aquele medo que a gente carrega lá dentro da gente. Então, quando alguém agir dessa forma com você, procure ultrapassar aquilo ali e ir para a segunda folha, ir ali para a próxima camada da pessoa. Em vez de ficar questionando, ofendido, julgando, arrasado com o comportamento alheio, olhe ali uma página além e veja qual é o medo da pessoa. Por que a pessoa está agindo daquela forma? Sempre, 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 sempre nós construímos um personagem para esconder o nosso medo. E quando você consegue enxergar isso no outro, aquele comportamento da pessoa não te ofende mais. Por exemplo, uma pessoa que é muito agressiva. Quando você entende que aquele comportamento é movido por alguma coisa que está lá por trás da pessoa, por um medo que a pessoa está tentando maquiar, um medo de qualquer coisa, gente, de qualquer coisa. Que o medo que a pessoa está tentando maquiar, aquilo ali, aquela agressividade não atinge mais você. E isso é para tudo, dei exemplo da agressividade, mas é para tudo. Não significa que você vai aceitar e validar o comportamento daquela pessoa. Não significa que a pessoa vai ficar ali gritando com você, sendo violento com você, te agredindo, e você vai ficar ali, tá bom, eu sei que você tem medo e por isso você tá agindo desse jeito, pode acabar comigo. Não é isso. Não significa que você tem que aceitar e nem validar o comportamento da pessoa, mas significa que aquilo não vai te atingir mais, não vai te fazer mal. Porque quando o comportamento do outro te afeta, você enfraquece. Agora, quando você olha para o outro e você entende o porquê
que aquilo está acontecendo, você fica fortalecido. E você não fica fortalecido no ego. Não estou falando do teu ego aqui, uma competição entre o ego do outro e o seu ego. Ah, eu sei que você está sendo arrogante assim, porque no fundo você está com medo. Não é isso que eu estou falando. O que eu tô falando é olhar realmente com os olhos de compreensão. E você vai falar, mas isso é muito difícil. Não é muito difícil, não. Isso é facílimo. Sabe por quê? Porque você também tem isso dentro de você. Você também age de determinada forma para disfarçar o seu medo. Se você não encontrou isso ainda dentro de você, precisa de mais autoconhecimento. Vai buscar se conhecer melhor, porque você vai encontrar isso dentro de você. Todo mundo tem. E não é ruim que todo mundo tenha. Aliás, ao contrário, é ótimo que todo mundo tenha. Porque você tem dentro de si, então é muito mais fácil compreender o outro. É muito mais fácil entender isso no outro. Por isso que é importante a empatia. Porque você sabe como que é. No fundo, você sabe como que é. Certo? Outra coisa que é muito importante também é ter a autoempatia, viu? Não adianta você ser ali, ter compaixão, entender, compreender o outro e só se lenhar a cabeça, só lenhada na tua cabeça. Não adianta. Você tem que olhar para dentro de si e também entender que você age de determinadas maneiras porque você está tentando disfarçar o seu medo, o seu ego está tentando ali te proteger. No seu caso, também não é para validar, não, eu sou assim porque eu tenho medo, então tá validado o meu comportamento. Não, é a mesmíssima coisa. É buscar dentro de você, entender qual é o seu medo, sentir essa autoempatia e não deixar que o seu medo te controle. Quando você identificou que você age de determinada forma por conta do medo, acabou, o teu medo não vai mais te guiar, certo? Bom, o pensamento de hoje é: minha verdade é empatia e compaixão. Minha verdade é empatia e compaixão. Vejo vocês amanhã no dia 12. Um beijo grande.